Luiz, boa noite. Eu vi uma matéria dizendo que a Secretaria de Educação de São Paulo vai começar a usar o ChatGPT. O que acha disso? Tem algum perigo para disseminar informações falsas? Tem um perigo muito grande, na verdade, né? Ele não só de informações falsas, mas enviesadas politicamente. O GPT 3.5 chegou a circular na internet, inclusive se você testasse, você verificava que naquela época funcionava, não sei se continua funcionando, mas pediram para que o GPT fizesse um poema elogiando o Bolsonaro. Ele falou que ele não podia, ele respondeu que ele não podia fazer um elogio. Agora político. se escrevesse Lula, aí aparecia. Aí ele fez um poema bonito, elogiando. Ele não falou que não podia, quer dizer... Então tem um viés grave aí, né? Quer dizer, o GPT ele tem um posicionamento político implementado pelos programadores. Tem uma complicação aí. Mesmo que não fosse por isso, vamos supor que não tivesse esse viés, né? Mesmo que tirasse esse problema, ainda assim, eu não sou fã nem de Bolsonaro nem de Lula, nem a favor nenhum dos dois, mas é uma distorção grave. Total. Assim, tá? Escandalosa, né? E mesmo que não fosse por isso, tem o problema que foi aquela questão que eu comentei, e tem vários casos já verificados, né, de respostas totalmente estapafúrdias que ele dá. Tem uma situação que perguntaram para o GPT, falou que ele não tinha... ele estava comendo uma pizza, ele queria um refrigerante, mas ele não tinha refrigerante, se ele sugeria alguma coisa tipo gasolina ou querosene. Assim, tipo, ele se baseou na cor, sei lá, de onde, sabe? Então tem algumas coisas muito surreais, em geral ele dá respostas muito boas, acho que ele é extremamente útil, uma ferramenta muito útil, se você tiver bons critérios para filtrar o que ele está colocando. Se você deixar tudo pro ChatGPT, vai ser um desastre. E tem gente que está escrevendo artigo acadêmico com base no GPT, defendendo tese de doutorado e mestrado usando o GPT. Então é muito perigoso. E colocar isso aí na educação pública, eu acho que é muito arriscado. O aluno não vai mais estudar, vai mandar os ChatGPT fazer prova, trabalho. Vai formar profissionais subqualificados, né? Vai formar vários profissionais que não tem a menor noção do que eles estão fazendo, eles estão copiando e colando, e mesmo que não fosse, só do fato de eles pegarem, eles tinham que ser incentivados a fazer análise cada vez mais crítica. Por exemplo, eu acho que chega um ponto que não se deve cobrar o uso proibir de usar calculadora ou de usar computador. Chega um ponto que a criança sabe fazer tabuada, sabe fazer conta, não precisa mais usar, já sabe fazer. Vai fazer faculdade de engenharia, não faz nem sentido que gaste 2 horas fazendo um cálculo que faz em 3 segundos na calculadora. Claro. Mas ela tem que primeiro aprender a fazer aquilo. Claro. Né? Tabuada tem que ser decorado, não tem jeito. O GPT ele vai tirar isso cada vez. O uso de IA de forma ostensiva e indiscriminada vai levar a uma... Tem um livro do Asimov, inclusive, que ele trata de um caso de uma situação em que a humanidade foi deixando cada vez mais tudo nas mãos das máquinas, dos computadores, e eles não sabiam mais fazer conta de soma, subtração, multiplicação e divisão. E aí deu um pane geral, deu uma tempestade eletromagnética e perderam tudo, eles não sabiam fazer mais nada. Aí eles foram encontrar um jardineiro que era a única pessoa no mundo que sabia fazer soma, multiplicação, divisão, etc. E consultavam, então, os cientistas lá consultando esse cara para resolver. Vai virar isso. Embora seja uma ficção, mas é um risco de que descambe para um lado desse tipo. Né? Então, é muito perigoso, é muito assustador e o rumo que está seguindo, eu acho que nesse ponto ainda não é tão assustador, mas a tendência de que se agrave cada vez mais, porque eles não estão fazendo isso de forma analítica e crítica, eles estão simplesmente acolhendo e entregando para a máquina fazer muita coisa que ela faz rápido e faz relativamente bem feita. Tem um amigo, por exemplo, que é médico, ele estava falando que os diagnósticos que o GPT faz são melhores que o que ele faz. Diagnóstico por imagem, que ele identifica melhor do que ele. Tá, mas e no momento que ele fizer um diagnóstico completamente absurdo, esse que é o problema. Tipo o cara tá com esqueceu de tirar um pingente e apareceu e fala que tem um tumor. Aí o médico vai, não, mas isso aqui não parece um pingente, mas o GPT falou, então é um tumor. Não, né? O GPT ele não vai distinguir esse tipo de coisa em outras situações. Então, à medida em que eles vão deixando cada vez mais as máquinas assumirem papéis discricionários que deveriam ser de humanos, o risco vai aumentando, né? Isso eu acho muito perigoso, acho muito... A pergunta qual era exatamente? Que o ChatGPT é ser usado nas escolas públicas. O que eu achava disso? Secretaria de Educação. Você achava que era perigoso? A Secretaria de Educação está querendo colocar em São Paulo, se você achava que isso poderia disseminar notícias falsas, essas coisas todas. Né? Também, embora eu acho que nem o principal problema, acho que nem sei se seriam notícias falsas, né? Assim, ele constrói muitas notícias falsas.
Às vezes você pergunta as coisas pro GPT. Teve um caso que eu estava fazendo uma pesquisa. Ele citou uma situação exótica envolvendo, acho que era, eu não lembro quem era, acho que era talvez o Kepler e um papa. E eram, inclusive, de épocas diferentes. Eu falei, acho que tem alguma coisa errada, né? Eu perguntei pro GPT. Ele me citou livros que supostamente tinham. Aí eu fui pesquisar, fui baixar aquele LibGen, que tem vários livros em PDF. Ele citou 5 livros, nenhum dos livros tinha a informação que ele falava. Tinha um que falava do Alexander Pope, que talvez o único que eu pesquisei por Papa, né? Por Pope. Tinha o Alexander Pope, mas nenhum deles nem sequer citava Papa. Quer dizer, ele mentiu descaradamente, ele citou referências, livros, né? Como se fosse referência. Se eu não fosse conferir e acreditasse, bom, se ele citou referência, ele deve saber o que está falando. Saber. Não, ele inventou o discurso que ele não existiu aquele discurso, não existiu, não encontrei nenhuma fonte e nem nas próprias referências que ele indicou. E para ele indicar isso, ele inventou essas referências. Quer dizer, é extremamente perigoso isso. Então, quer dizer, a maior parte das pessoas não vai pesquisar. Não vai pesquisar e vai achar que aquela fonte é verdadeira. A pessoa nem pede fonte. Ele falou, tá lá. Tá lá. Se pede fonte, vai, bom, se ele citou a fonte, provavelmente então existe aquilo e tal. E os livros existem. Só que quando você vai pesquisar, você pega o PDF, faz a busca no PDF e coloca pelo menos o Pope, o único Pope que ele achou foi o Alexander Pope. Nem Papa não tinha, nenhum dos 5 livros, nem sequer citava o Papa. Ele tira do nada, né? Assim, ele inventa coisa. Então isso é muito perigoso. Assim, não só fake news, mas erros crassos de vários tipos. Né? Esse é um dos... Então sim, acho que é extremamente perigoso. E ainda mais... Porque assim, o Musk, o Bezos, o Bill Gates, são pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, muito cuidadosas no que eles fazem. O risco deles fazerem uma besteira grande, ainda assim é grande. Agora imagina o pessoal da Secretaria da Educação, que tudo meia boca, assim, não são tão capacitados quanto esses presidentes de Big Techs, né? O risco é muito maior, né? A probabilidade de um desastre é realmente muito grande. Acho que é muito perigoso, realmente. Bom. Professor, o Gabriel aqui